Luiz com mais um vídeo aqui no canal e eu já começo esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quanto tempo da sua vida você tem perdido tentando alcançar o inalcançável? É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E antes de dar continuidade, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu comentário e deixar o seu like e o seu dislike, caso você não goste desse conteúdo. É fato que na nossa vida nós passamos grande parte do nosso tempo tentando ajudar pessoas, tentando ouvir pessoas, tentando atender pessoas, seja através do nosso trabalho, seja através do nosso tempo livre nos finais de semana ou talvez à noite. Em algum momento do nosso dia nós vamos sim ter que dar atenção para outro ser humano. E é fato que quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos doando o nosso próprio sangue. Por quê? Porque o tempo ele é um dos únicos, ou se não o único elemento que é insubstituível. Nós podemos fazer mais dinheiro, nós podemos ficar mais inteligentes através da leitura de livros, de estudos, nós podemos ficar mais fortes, através da musculação, através da prática de artes marciais, mas nós jamais conseguiremos obter mais tempo. E a nossa vida é como se ela já estivesse, de certo modo, marcada. Todos nós, mesmo quando crianças, nós entendemos que em algum momento a nossa vida vai terminar. Nós conseguimos compreender isso. Sabemos que o tempo, ele sim vai acabar para todos nós, ok? E sabendo disso, então, muitas vezes a gente dá essa energia, dá essa atenção para as outras pessoas, e isso é o bem mais valioso, a sua atenção. Eu estou conseguindo a sua atenção nesse vídeo, você está me ouvindo, esse bem ele é extremamente valioso. Então, mesmo quando uma pessoa te presenteia, ela chega, te dá um presente, talvez te dê aí um aparelho celular novo de última geração, mesmo assim, isso ainda não é capaz de entregar aquilo que o tempo entrega. O valor que o tempo tem é muito mais valioso do que virtualmente qualquer presente que nós recebemos. E isso pode parecer exagerado, no primeiro momento, mas quando nós paramos para analisar, nós vamos entender que sim, o nosso tempo é importante. Se você é empreendedor, se você empreende, ou se você não empreende, se você tem uma vida, todos nós, a maioria de nós, temos uma vida profissional. No meu caso, tirando como exemplo, o meu tempo é extremamente valioso. Cada segundo é importante, por quê? Porque cada segundo eu preciso produzir, eu tenho datas de entrega, ou seja, eu tenho um tempo limite, um deadline, para poder entregar aquela demanda. Então isso é muito importante, isso é muito valioso. E infelizmente a maioria das pessoas hoje em dia elas acabam se distraindo. Eu mesmo já me peguei várias vezes me distraindo. Eu preciso me policiar para que eu não caia em distrações, porque hoje em dia é muito fácil. A era tecnológica ela trouxe realmente esse imenso recurso, essa vastidão de recursos que nós temos disponíveis para poder facilitar a nossa vida, e ao mesmo tempo veio com ela essa questão de nós realmente fazermos as coisas de maneira mais rápida. Antigamente, antes da era da internet, era muito diferente. Para você fazer uma ligação, muitas vezes, antes da época do celular mesmo, nós precisávamos utilizar o telefone fixo. E eu me lembro exatamente, quando eu era criança, quando eu precisava fazer uma ligação para um amigo, eu tinha que ir na casa de um vizinho. Por quê? Porque a concessão do aparelho telefônico naquela época era muito cara. Então só as pessoas que tinham recursos financeiros de fato poderiam ter acesso a ligações telefônicas. E hoje em dia, qualquer pessoa tem um aparelho celular, qualquer pessoa pode se comunicar com outras pessoas de maneira instantânea. Por quê? Devido à era tecnológica. Então a tecnologia ela tem esse elemento de conforto. E isso muitas vezes faz com que a gente acaba caindo em distrações e principalmente
com essa inundação de informação, com essa inundação de cortes de vídeos, né, de podcasts, desses cortes rápidos, instantâneos, isso faz com que as pessoas... Isso tem um fundamento científico, né? Isso libera dopamina do nosso cérebro a partir do momento que nós pegamos uma tela do aparelho celular e começamos a rodar aquele feed infinito no Instagram, ou mesmo como chama, os shorts aqui do YouTube, né? Você fica vendo aqueles vídeos curtos de menos de 1 minuto e você termina um e pula para outro, e pula para outro, e passa para outro, e entra no Facebook, e entra no Instagram, recebe vídeos no WhatsApp, ou seja, aquela inundação de informação. Muitas vezes nós tomamos aquele short, aquele recorte como verdade absoluta, sem entender o contexto, sem realmente nós pegarmos um livro para ler. Então poucas pessoas hoje em dia têm essa disposição de pegar um livro. Por quê? Porque pegar um livro é uma atividade extremamente, digamos assim, que exige de nós atenção, foco, e um certo desconforto. Por quê? Porque você precisa investir tempo lendo aquele livro. Você vai levar horas e horas lendo aquele livro. Talvez aquele livro tenha 300, 400, 500 páginas. Então você precisa investir tempo, né? Então, quando nós olhamos para esse contexto, na era em que vivemos, e nós vemos pessoas estabelecendo objetivos, fixando metas em cima de vídeos curtos, em cima de shorts, em cima de ideias instantâneas, isso cria sim uma tentativa de alcançar algo inalcançável. Então a gente começa a desenvolver os nossos objetivos em cima de como se fosse uma bolha, né? E na maior parte das vezes nós não podemos ter os meios de ações para poder alcançar aquilo que desejamos. E aí a gente passa a desperdiçar o nosso tempo tentando alcançar o inalcançável. Veja, é fato que você vai perder tempo. É fato que eu vou perder tempo. Isso é inevitável. Você precisa atender um cliente, você precisa atender as demandas do seu chefe, se você trabalha numa empresa, você precisa atender as demandas da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Isso é inevitável, a gente vai ter que fazer isso. O problema não é fazer isso, porque quando você faz isso, de fato, você está, sim, entregando valor para aquela pessoa, né? Você está entregando atenção, você está realmente fazendo diferença na vida dela. E é isso que a gente deve fazer, porque, né? Enfim, nós somos seres humanos, nós vivemos numa comunidade e precisamos, então, sim, ter essa disposição de tempo. Mas veja, o perigo é quando nós estabelecemos esses objetivos baseados em wishful thinking, ou seja, naquele basta acreditar que eu vou conseguir alcançar, tá? E as coisas não funcionam assim. Tá? Então, quando você para analisar isso, né, quando você faz as contas de quanto tempo, pergunte para você mesmo, quanto tempo você está investindo tentando alcançar o inalcançável? Luiz, o que é o inalcançável? Eu vejo, com a era da internet, muitas pessoas, por exemplo, eu posso citar 2 exemplos, né? E eu vou citar um exemplo monetário, das pessoas quererem fazer milhões, bilhões, seja de dólares ou reais, né, através de conteúdo na internet, através de, sei lá, de criar um curso digital, de se tornar um influencer. Então muita gente cria essa ideia. Eu conheço muita gente que, às vezes, até abandonou ou abandona aquele emprego que ela tem, aquilo que é garantia, aquilo que paga as contas no final do mês, para poder mergulhar de cabeça nisso, sendo que é o mercado digital é um mercado extremamente difícil, tá? Não é fácil. E aí a pessoa, não que uma ou outra pessoa vá conseguir se dar bem, tá? Sempre vai existir exceções. E a exceção não é uma regra. Então a gente não pode tomar a exceção como regra geral, né? Porque a exceção é apenas um acidente de percurso, vamos dizer assim. Então algumas pessoas vão conseguir, por exemplo, acertar na Mega Sena. Algumas pessoas vão conseguir acertar o time de um investimento, né? De uma especulação.
seja em Bitcoin, sei lá, a pessoa foi lá, comprou o Bitcoin a tal valor e hoje ela tem, sei lá, 100 vezes mais do que ela investiu. Isso acontece? Claro que acontece. Porque isso é considerado fenômeno, né, das chances. Então, uma ou outra pessoa vai conseguir alcançar aquilo, mas isso não significa que a população toda vai chegar lá. Nós, meros mortais, meros plebeus, precisamos ter uma estratégia diferente. Ter uma estratégia de investir o nosso tempo naquilo que é alcançável, naquilo que é palpável. Né? O que é palpável? O que é alcançável? É de repente você frequentar uma academia, você pegar um livro, investir o seu tempo adquirindo conhecimento, de repente você estudar um pouco ali de investimentos, como que funciona a bolsa de valores, como que funciona os investimentos no geral, né? Isso sim vai te dar conhecimento para que você possa aproveitar melhor, para que você possa ter mais meios de ação para alcançar aquilo que você deseja. Veja, os meios de ação eles são determinantes para que a gente possa fazer aquilo que nós desejamos. Se nós não tivermos os meios de ação, não tudo que a gente deseja, tudo que a gente estabelece como objetivo será realmente em vão. Né? E infelizmente a maioria das pessoas estão pautando suas vidas no inalcançável. E o inalcançável ele é sempre frustrante. Por quê? Porque a pessoa investe tempo, não só tempo, energia e recursos para poder chegar no final e morrer na praia. Então, é muito importante que nós revejamos aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Até porque, na medida em que nós mudamos, né, avançamos na nossa idade, os nossos valores vão mudando. Tá? Então, se você parar e olhar para a sua vida hoje em dia, eu não sei qual é a sua idade, mas você vai perceber que aquilo que você desejava quando você tinha, de repente, 15, 20 anos, já não tem o menor sentido na sua vida hoje em dia. Né? E muitas pessoas carregam objetivos de infância. Veja, não que isso seja mal, tá? De repente você gostaria de ter se formado em engenharia, em arquitetura, em medicina, eu não sei qual é ou qual foi o sonho seu de infância, tá? Mas o que nós precisamos de fato entender é que a vida, a realidade da vida, ela nos instala naquilo que nós precisamos fazer no momento. Então aquilo que você faz hoje é a sua realidade. Aquilo que eu faço hoje é a minha realidade. Né? Se eu quiser algo a mais, eu posso sim ir tentando galgar, né, aos poucos ali, até que eu vá de fato conseguir realizar aquilo que eu desejo na medida em que eu desenvolvo os meios de ação, através do desenvolvimento de habilidades, de capacidades, para que de fato a gente possa chegar lá, tá? Então, sem esse entendimento, a nossa vida ela pode se tornar vazia. Nós podemos perder muito tempo tentando alcançar o inalcançável. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos realmente perdendo o nosso sangue, literalmente. A nossa energia vital está sendo drenada a partir do momento que nós não temos uma visão clara e específica daquilo que desejamos. Então, essa distinção é extremamente importante, vai fazer toda a diferença na sua vida. E é importante também que a gente jogue fora tudo aquilo que seja ilusório, tudo aquilo que seja inalcançável, tá? Que a gente jogue fora de fato e passe a adotar aquilo que é concretizável, aquilo que é alcançável na nossa vida, de acordo com os recursos que nós dispomos, tá? Eu sei que isso pode soar um pouco desmotivador, mas ele vai gerar um efeito totalmente contrário, no sentido de você entender que sim, a partir do momento que você foca naquilo que faz sentido, você passa a ter muito mais força, muito mais energia para poder realizar aquilo que está no seu alcance, tá? Então, pés no chão sempre. É
claro que você pode sim tomar ações mais ousadas, vamos dizer assim, mas que isso seja, né, esporadicamente. Isso não pode ser um fator determinante, um fator consistente da sua vida. Um fator consistente da sua vida tem que ser exatamente aquilo que você já faz hoje, tá? E você precisa partir de onde você está hoje. Né? A gente vê muitos, inclusive Jordan Peterson fala muito sobre isso, né? Que existem muitos jovens hoje em dia que têm essa ideologia de querer mudar o mundo, sendo que a maioria desses jovens não dobram a própria cama ou não fazem a própria cama, né? Então não há como nós termos essa vida consistente, essa vida adulta, madura, sem antes fazer o básico, sem antes fazer o arroz com feijão, tá? Então, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que ele tenha feito sentido para você. Se fez, deixa eu ficar sabendo. Deixa aqui embaixo na área dos comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.